Mocambo, tio Fresh, 30 anos, bora, uau. Contagiou, já era, a pista inteira vai dançar. Olha o baile, tá bonito, para lá e para cá. Só mina elegante, só parceiro, sangue bom. Toda festa de rap sempre toca o nosso som. Mocambo, ó, retorno, ó. Rap nacional é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror. Luciano nos scratch, de rocha no MPC. Sou fã de SP Punk, não do funk de SP. Mas uma coisa eu ostento, é o amor pela cultura. Cada fase da vida tem seu tipo de loucura. Então deixa eu brisar na minha, só de canto sem perder a linha. Tô bem acompanhado com meus manos do meu lado. A dama mais bonita que me chama de amado. A rua invadiu a pista invadiu a rua. A festa é toda nossa, ou melhor, é toda sua. 20 conto. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. A lenha na fogueira que o Mocambo tá na casa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Lá do sul do brasa, quente como brasa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. A lenha na fogueira que o Mocambo tá na casa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Lá do sul do brasa, quente como brasa. DJ comanda o som e a pista tá fervendo. A noite começou, taca fogo com isqueiro. A vida tá chamando, vem com a gente celebrar. Sem limite, sem roteiro, cada instante é pra brilhar. Nas rodas de improviso, sempre o papo é sagaz. Tem história emiliana, bem trajado é um bom rapaz. Com a mente afiada e um sorriso maroto. Bom malandro não se perde sem alarde e alvoroço. Já disse o poeta antes de você nascer: o meu corpo é fechado, malandragem é viver. Seguindo pelos trilhos, positivo e operante. Alguém me passa aquele mic que tava naquele instante. Mas se a noite estiver longe e o tempo não existe, todo mundo à vontade e aqui ninguém se reprime. Espalha essa luz, deixa a alma vibrar. E a cada dificuldade um jeito novo de lutar. A fumaça sobe leve e vai temperando, vai temperando, vai temperando. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. A lenha na fogueira que o Mocambo tá na casa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Lá do sul do brasa, quente como brasa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. A lenha na fogueira que o Mocambo tá na casa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Lá do sul do brasa, quente como brasa. Manos, minas, o rap tá por cima. Com ele nós aprende e também ensina. Cura, salva e também diverte. Vem da alma, na rua nós investe. Seu estilo é planta, o meu é raiz. Se o DJ representa, o povo pede bis. Sempre positivo, se gostou deixa o like. Agitando a festa através do mic. Beat, street, break e grafite. Se for batalha, tô no apetite. A vida é um freestyle e eu faço na hora. Tem uns que decora, mano, eu tô fora. Faça direito, louco, mantendo respeito. Digam ho, ho, é desse jeito. Faça direito, louco, mantendo respeito. Digam ho, ho, é desse jeito. Mocambo é família, SP faz a trilha. Viaja nessa ideia, bem-vindo à quadrilha. Viaja nessa ideia, bem-vindo à quadrilha. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. A lenha na fogueira que o Mocambo tá na casa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Lá do sul do brasa, quente como brasa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. A lenha na fogueira que o Mocambo tá na casa. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Lá do sul do brasa, quente como brasa. Salve, salve, rapa, podcast hip hop lá em casa, lá em Baia, mas é na tua também, que a gente tá conectado através aí de YouTube, Instagram, Facebook, certo? E o WhatsApp também, então envia pra galera, chama todo mundo que vai começar mais uma edição, episódio de número 90, né? E tudo tem um começo, tem um meio, né? Se o meio for bom, for legal, né? Tio Coringa, de repente o final pode ser diferente, ou nem tem a pode final, ser legal, ou nem tem a final, né? Pode ser algo que não vai acabar nunca, assim como essa história que está sendo escrita aí, cara, mas alguém pisou lá atrás e quebrou pedra para alguns outros estarem aqui, né? Hoje, de repente, tendo possibilidade de fazer um som, né? Quantas coisas foram abertas por quem quebrou pedra lá atrás, Tio Coringa? Fala para mim, quem que tá com a gente aqui hoje, Tio Coringa? Senhoras e senhores. Boa noite, rapaziada, e vamos que vamos. Muito boa noite para vocês. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Hoje eu sei quem eu sou, agora achei vocês e é com vocês que eu vou. Parafraseando meus amigos do Blackout, senhoras e senhores, sem mais delongas, DJ Bill. Salve, salve, time. Salve, salve, raça. Beleza?
Satisfação aí. Obrigado aí, primeiramente, ao Hip Hop Lá em Casa aí, Tio Coringa, Rapper 20 Conto, Ronaldo, meu, my friend. Isso aí. E é isso aí, vamos trocar uma ideia, bater aquele papo maneiro, falar sobre histórias nossas aí, da nossa cidade. E vamos que vamos. J-Bill com vocês, Bill, Vagabundo Bill, você que escolhe. 20 conto. Cara, Pode não tem como eu iniciar não aí. começar, né, fazendo uma introdução, né, cara? Como que essa cultura, né, como que foi através do rap, foi através já como DJ que você hoje, né, exerce também, mas como que foi que ele se manifestou pra você, que você falou, caraca, velho, eu quero fazer essa parada? Cara, assim, como qualquer jovem, né, negro, periférico, vamos se dizer assim, dos anos 90 ali, começava a explodir, né, ou a ter contato com a cultura, com o hip hop, com a cultura de rua, vindo, logicamente, de fora, né, cara, aquela, como que eu posso dizer assim, mano, referência, né, meu? A referência que você tinha vinha de fora, e com toda aquela explosão social também, que a gente também estava vindo pós-ditadura, outros tempos, novos tempos, e também não eram tempos tão bons assim, digamos assim, né, meu? Meio precário, assim, né? Para quem pegou essa época lá final dos anos 80, começo dos anos 90, principalmente final dos anos 80, o Brasil como um todo era um pouco mais complicado. Então a gente já vinha meio que dessa... A gente era criança nessa época, né? Então é tudo muito precário, tudo muito... Não muito precário, que eu digo assim... É precário, mas assim, não miserável tanto, assim, tá ligado? Não chegava a ser miserável, mas era precário, assim. Pô, sei lá, cara, coisas assim, vamos supor, pontuais, assim, mano. Você tinha que levantar às 6 horas da manhã pra comprar leite, tá ligado? Tinha uma fila gigantesca no mercado, porque senão você não tinha leite pra você tomar, entendeu? Pô, falar hoje isso é absurdo, né? A galera acha que é absurdo, mas no final dos outros anos era assim, era pra todo mundo, entendeu? Principalmente uma classe ali que não tinha mais, que tinha menos grana, Desfavorecida, tal, exatamente, era periférica. Carne, sacou? Tipo, pô, você tinha que era raro ter carne, tipo, sei lá, umas coisas assim que a gente estava vendo. E a gente era criança e não entendia muito aquilo, tal, mas isso era o Brasil social da época. Bem, a gente crescendo em meio isso, e educação e tudo mais, cara, deu aquele boom do hip hop ali nos anos 90, tal, no começo dos anos, no final dos anos 80, né, começava a chegar mais aqui. Por causa da informação também demorava um pouco para chegar, né? Mas chegava, mas um pouco mais. Então, assim, quando chegou, a gente, porra, que massa, né, cara? Pô, primeira coisa, Racionais, os rap de Brasília, sacou, velho? Tipo, meu, você não tinha aquela mensagem, você não tinha aquilo, você não via aquilo na rádio, você não via aquilo na TV. Só que de alguma forma no underground começou a chegar esse tipo de informação, né? E sempre como? Pelas lojas de discos, pelo som, pela galera, pela fermentação mesmo da rua, sacou? Tipo, a galera ali trocando ideia e chegando a informação, e todo mundo, porque a informação também era escassa. Então, quando tinha, cara, todo mundo se conectava. Se abastecer, exatamente, né, entendeu? Então você queria também se abastecer daquilo. Então, pô, se eu cara, olha isso, daí o cara, caralho. Aí vem outro, caralho, pô, daí todo mundo, cara, você gosta disso? Eu também, pá. E vai trocando informação. Cara, e aquilo, por não ter, né, cara, por ser escasso, então quando tinha, meu, era um Big Bang, entendeu? Era boom. Então, porra, era isso. Então, começou aí. A gente, pequeno, né, cara, era de menor ainda, 15, 16 anos ali. Pô, as danceterias, tal, as danceterias, legal, já tinha uma estrutura de luz, de som e tal, mas não tocava aquele tipo de som, né? Então, né? exatamente, tocava house, tocava todos os tipos de som da época, tá ligado? Que era assim a base de tudo que tem hoje, entendeu? Rock and roll, house, tá ligado? Se você for pegar, quem que é o pai da música eletrônica? O house. Quem que é a música que a maioria do rock and roll, tá ligado? Então essa era as referências que tocavam nas danceterias. Só que, tipo assim, já existia aquele mundo, certo? Aquele mundo das luzes, tal. Só que não era ainda com aquele tipo de som, entendeu? E aos poucos, mano, esse tipo de som foi chegando e a gente foi se identificando com todo o formato, entendeu? Com o estilo, com as roupas, com o linguajar, com a atitude,
com tudo isso aí, sacou? Aí, aos poucos, eu tava vindo, que nem, pô, você já via lá, por exemplo, um Public Enemy lá com Anthrax, tá ligado? Pô, uma mistura fodida de uma banda foda de rock com uma banda foda de rap, entendeu? Então você, pô, o rock você já tava ali meio caminho andado, só que às vezes você não identificava, eu falar como negro, né, como pessoa negra, porque você sabe que o mercado ele embranquece tudo, tá ligado? Tipo, imagine essa época, tá ligado? Falando num linguajar bem real. Mas bem entendido. É igual o que tá acontecendo com o hip hop hoje, entendeu? O hip hop hoje, às vezes, você olha, você é negão, você quase nem se identifica, não por nada, mas tipo assim, é que não, faz parte da raiz da parada. Você olha os trap, assim, você olha, pô, parece uns menudos cantando rap, justamente, tá ligado? Parece um menudo cantando rap. Então, mas enfim, mas isso é coisa do mercado. Mas aí você já começava a ter esse tipo de referência. Public Enemy, Anthrax, aí você já via aquelas, tipo um Technotronic, ou algumas bandas assim que tem muito, o Jonathan, até mesmo ele citou isso aqui, né, que no House ali, que já vinha com MC, fazendo um rap no meio do House, sabe? E aos poucos foi chegando, até que teve aquele boom, que foi ali no começo dos anos 90, ali, 91, 92, que teve aquele boom com o NWA, que daí, pô, já começou a entrar o Gangsta Rap e tal, que daí já começou a aparecer todo tipo de rap. Rap Underground, Rap já começou os programas, né? A MTV aderiu, né? Aderiu, entendeu? Daí deu aquele boom ali no começo, no final, daí veio, né? Começou o Underground e veio vindo, até que deu aquele boom ali no final dos anos 90 ali, que daí meio que popularizou, né, cara, o rap. Tipo assim, de uma forma geral, tá ligado? Então o meu começo foi nisso aí, mano, no meio desse turbilhão todo. E que bairro especificamente você habitava ali? Cara, eu sou da Zona Norte. Eu sou da Zona Norte desde sempre ali, mano. Tipo assim, eu morei uma época no centro ali, quando eu era menor, tá ligado? Quando eu era pequeno. Daí depois, com o tempo, assim, a gente já conseguiu comprar o nosso canto lá e eu me instalei lá até hoje. Então eu moro ali na Vila Leonice até hoje, ali na Zona Norte, ali, Aú, Barreirinha, para aqueles lados ali. Então sempre foi ali. E ali tinha uma referência que era o 1250 na época, né, velho? Então, tipo assim, o 1250 naquela época era a maior danceteria que tinha. E a mais estruturada, tal, pá, e, então todo mundo ia no 1250 ali, Zona Norte, em peso ali, era a nossa casa, digamos assim, né? O 1250. Só que assim, naquela época tinha muito bagulho de gangue, né, cara, de bairro e tal. Vila contra vila e tal. Né? Isso aí sempre vai existir, mas naquela época era demais, assim, né, mano? Era foda, entendeu? Então, cara, era bem diferente. E nessa época a gente era dali e tal, então, cara, era uma época bem diferente, entendeu, velho? Porque, cara, você tinha que ter conceito, não era muito brincadeira, assim, senão você tomava um pau e ia pro hospital mesmo e acabou. Era poucas ideias, né? Poucas ideias. Entendeu, velho? Cara, mas era meio caça e rato, gato e rato, entendeu, velho? Então você tinha que ter atitude, tinha que conhecer os caras, não podia ser muito panguão, senão os caras iam te roubar. Eu cresci nessa parada aí, entendeu? No tempo das turmas ali, do centro, da caixa e tal, em meio esse turbilhão ali, sacou? Então, e meio isso rap, sacou? Então, tipo... E o primeiro grupo de rap que você vem a fazer parte foi nesse encontro com o Jonathan? Como que é? Ou não, você já tinha um outro projeto? Onde que você se descobre como momento MC? Que você se encontra com o Jonathan, de repente, até antes disso, né? E fala, cara, eu quero fazer isso, Cara, o Jonathan, mano, a gente foi muito louco, assim, porque, cara, eu tava meio perdido, porque, eu tava me encontrando como um pré-adolescente, assim, sabe? Eu não tinha 18 ainda, então eu tava meio, sabe, mano? Tava saindo daquela fase de pré-adolescente ali pra meio que virar adulto e tal, e eu sempre fui meio da pá virada, assim, mano. Sempre fui meio revoltadinho assim, tá ligado? Meio revoltadinho, digamos assim, tá ligado? Me levava muito pra casa, não. Aí, tipo, mano, e com esse negócio de galera, e ao mesmo tempo eu nunca fui de andar em galera, entendeu? Então eu tava no meio daquilo, daí eu via as paradas e eu via muita vacilação no meio desses rolês, assim, sabe? Tipo, andar em galera, pá, nunca foi a minha, assim, eu sempre andei em 2, 3, assim, sabe? E o Jonathan foi um cara que, tipo assim, nessas épocas de charro mesmo e não sei o quê, eu andava com um mano lá da vila, lá que morava numa vila, que era o Vilela, tá ligado? E o Vilela, porra, era um cara respeitado, negrão, aqueles caras
pagava uma madeira pro cara na época, assim, e tal, e eu conheci o Vilela. Aí eu sempre chegava com essas ideias de rap no Vilela, tá ligado? E ele falava, mano, você tem que conhecer o cara, o Jonathan. Sempre falava do Jonathan. Eu nunca conheci o Jonathan, só fiquei com aquilo na cabeça, tá ligado? Quem que é esse cara? Tipo assim, sacou? Quem que era o Jonathan? Aí um dia eu tava indo no Mil, mano, a verdade é essa, verdade, cara. Daí, tipo, eu tava indo no Mil, tá ligado? Eu no busão, É a primeira assim, verdade. fechadão, assim, tá ligado? Fechadão. Aí entra um cara com uma mina assim, pá, cara boladão, tá ligado? De óculosinho, assim, todo com o boné do Rammstein Tigers, tá ligado? E eu já fragava dos bonés, assim, tá ligado? Que nessa época aí, o boné era pra quem tinha moral, tá ligado, velho? Tipo, e tinha uma onda na cidade, os caras saíam roubar boné e tal. Tinha uma fita assim, né? Mano, teve muito isso, roubar tudo, tênis, pá. Não saía com tênis maneiro assim, se você não tivesse moral, tá ligado, velho? Ou a não ser que teu pai te deixasse na frente, da parada, tipo assim, da parada, você entrava, ele olhando ali do carro, você entrava, e na saída a mesma coisa. Senão, mano, os caras iam te roubar se você não tivesse conceito no rolê, mano. E isso é fato, tá ligado? Aí, pá, eu fragava isso e pá, né, mano? E daí, porra, vi ali aquele cara entrou com uma mina assim no coisa, né? No busão. Eu lá atrás, assim, pá, fechadão, daí eu olhei, pá, o cara veio com a mina assim, ele entrou, tipo, na última porta, assim, e veio pra trás, assim, pra onde a gente tava. Daí ele parou assim, né, mano, e pá, ficou com a mina assim, fechadão, assim, com óculos, tá ligado? E eu também, né, fechadão na minha ali, falei, mano, esse mano aí é alguma coisa, tá ligado? Tá ligado? E ele ali fechadão, daí eu, pá, falei, mano, esse mano aí é alguma coisa, né? E ele com a mina dele, pá, beleza. Aí, daí eu achei que ele ia descer no tubo do Mil ali, né, mano? E isso aí, pô, que eu tô falando é anos 80, tá ligado? Final dos anos 80. Nossa. Daí, pá, eu peguei, olhei, mano, pá, beleza, né, mano? O cara na atitude ali, pá, com a mina dele e tal. A mina dele também no estilinho, assim, blackzinha, pá, não sei o quê. Daí eu achei que ele ia descer no Mil, eu desci no Mil, tá ligado? E ele pegou e eu acho que ele foi pro Clube Show, tá ligado? Tanto é que o Clube Show foi o primeiro show do Racionais que teve, foi no Clube Show. Que legal, tá velho. Isso é uma outra história. Então, o Clube Show tava tendo uma cena de b-boy e tal, pá, e o Jonathan era b-boy, né, mano? Começou como um b-boy, tá ligado? E daí, o que aconteceu? Eu peguei, desci no Mil e pá, foi embora. Aí, e fiquei com aquele cara na cabeça. Falei, caralho, o cara com Rammstein Tiger, né? De óculosinho, com umas roupas meio coloridas, assim, meio b-boy, pá. Não, mas não falei nada, entendeu? Só registrei, pá. Beleza, daí um dia, não sei que situação, cara, a gente tava no centro e o Vilela, e eu tava aí, o Vilela, e o Jonathan chegou. Dele, porra, desse cara. Ah, no circo. Cara, não lembro, mas foi ali no centro. Aí ele chegou, esse cara é o Jonathan, que eu sempre falo pra você. Daí ele, pô, cara, massa, satisfação, pá, aquela coisa, né, mano? Papapá, pururum. Aí o Vilela saiu fora e não sei por que a gente ficou ali ainda, continuou ali. Daí a gente pegou e subiu. Daí fomos trocando ideia, falando sobre hip hop e tal, não sei o quê. Cara, daí ele pegou e falou não sei o que lá, daí eu falei, cara, qual que é o teu rap preferido aí e tal, que na época, tipo, tava o Racionais, tá ligado? Tinha acabado de sair o álbum, o Holocausto Urbano do Racionais, tá ligado? Eu acho que era o Holocausto Urbano, que era o que tinha o Hey Boy lá, né? Hey Boy, que pode crer. E tava todo mundo, tipo assim, da galera, tava todo mundo cantando isso. E ele pegou, mano, e falou assim, não, eu gosto do Taíde, tá ligado? Só que assim, mano, o Taíde eu tinha o costume, tá ligado? Nessa época, assim, de escrever as letras, tá ligado? Tipo, as letras dos caras, entendeu? Então, tipo assim, pra mim cantar, assim, daí eu pegava umas letras, e até dos gringos, entendeu? Eu pegava e escrevia, tipo, como eu entendia, tá ligado? Pra poder cantar. Eu colava o ouvido assim, pá, e escrevia como eu entendia, tá ligado? E daí quando eu cantava, ficava igualzinho. Ficava igualzinho, só que, porra, se for pra pegar o tradutor ali, porra nenhuma, tá ligado? Só que, tipo assim, no inglês ficava da hora. E daí eu comecei a fazer isso com rap nacional, tá ligado? Porra, quero umas letras de 7 minutos, tá ligado, velho? Tipo, do Racionais, entendeu? Aí você cantar o bagulho, pô, tá ligado? Tipo, você já queria cantar na primeira, você queria ouvir uma e na segunda já tá cantando. Aí, mano, eu comecei a escrever, daí eu escrevi, eu tava escrevendo Corpo Fechado do Taíde. E tava com a letra no bolso, tá ligado? Aí a gente conversando ali, daí o John, qual rapper que você gosta, mano? Daí ele falou Taíde.
Porque ele sempre, mano, o primeiro cara, mano, que foi fã do Taíde, assim, de verdade, assim, foi o Jonathan que eu conheci. O cara apaixonado, tipo assim, tá ligado? Pelo Taíde. Mano, na hora que ele falou Taíde... Você já sacou do bolso? Mano, eu saquei do bolso, velho. Pá! Tirei do bolso, assim, a letra. Falei, olha aqui, mano. Qual letra dele? Pá! Daí nós começamos, me atire uma pedra, que eu te atiro, não é nada. Se tocar na minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará. Porra, mano! Aí fudeu, tá ligado? Aí grudou. Aí grudou. Para sempre. Daí tá ligado? Aí começou. Daí a gente começou a sair junto direto. Aí, porra, largamos um pouco as vidas loucas, entendeu, velho? De padre. E daí a gente mirou no rap, entendeu? Daí, só que assim, a gente era dois cabaços, né, mano? Tipo, porque não tinha referência, sim, tá ligado? Sim. As únicas referências que tinha, que também era, tipo assim, que era mais assim, mano, era o Davi Black, porque o Davi Black era de São Paulo, tá ligado? E o Davi Black já fazia um rap e tal, assim, mano, só que ele é do jeitão dele lá, né? Fazia os bagulho dele e tal. E a gente se encontrava aqui, se encontrava lá, mas o Davi Black era o único que fazia. Daí já tinha o Toaster Ed ali e tal. O DJ tinha o Protector Bass, tá ligado? Que era o gordinho, que era o único cara que tinha tocado disco na cidade nessa época, tá ligado? E depois veio a ter mais, assim, claro, depois as coisas. Mas nessa época foi assim, então essa galera começou meio que se unir, de uma forma ou outra, entendeu? Tipo, meio disperso, meio disperso, mas de uma forma ou outra, assim, começava ali. Começava ali, entendeu? A gente era novo também, então a gente não tinha uma referência, a gente tinha um norte, assim, ó, vai por aqui. Até então não existia, entendeu? Tinha que ir desbravando na raça. Exatamente. E tipo assim, e tudo era conhecimento, porque, cara, o hip hop, ele é nerd, tá ligado? Esses dias eu tava vendo um podcast, o cara falou isso, mano, o hip hop é nerd, entendeu? O hip hop é nerd. Por quê? Porque, cara, é um monte de coisa, você tem que saber de um monte de coisa pra você fazer hip hop, entendeu? Sim. Se você for um MC, você tem que, mano, saber de sílabas, de letra, de entonação, de swing, sabe, de melodia. Pá, não é uma coisa reta, assim, porque rap tem um monte. Agora, um rap que faça uma diferença, tá ligado? Um rap que, porra, que pega um cara lá que nem gosta de rap e faz ele olhar assim e falar, caralho, isso é bom, hein? Não sei, não gosto, nem sei de onde vem, mas isso é bom, entendeu? Mano, não é assim. Aí você pega DJ, pô, piorou. Porque daí fica, tá ligado? É equipamento, é equalização, é não sei o quê. Você tem que saber das paradas. Vídeo, tá ligado? Na época a gente viu os clipes, mano. A gente nem sabe, tipo, mano, como os caras faziam, né? Como que é fazer, né? Exatamente. Distante pra caramba. Exatamente, entendeu? Não tinha. E não era que, tipo, o hip hop, além dele ser nerd altamente, ele não é uma coisa que você aprende em faculdade, não é acadêmico. É a vivência, né? Entendeu, velho? Né? Ele não é acadêmico, tá ligado? Os caras que faziam rap, eles não foram estudar lá em Harvard, tá ligado? Comunicação, nada, tudo mano, vivência, entendeu? Né? Tudo vivência. É tudo vivência, mano, é tudo cru, tá ligado? Então, tipo assim, o hip hop pra mim é isso, sacou, velho? Além de ele ser nerd, ele é, tipo, muito pra frente, entendeu? Então, tipo, não é aquela coisa quadrada que os caras querem fazer. Uma rimazinha assim, mas pra você ver, né, cara, que essa cabeça que você tá, né, que a gente analisa aqui, você falando, só que você para pra escutar tudo daquela época, vocês já tinham algo que ia diferente do que tava rolando. Exatamente, mano. Porque já era um nível, até na temática, em tudo ali, já era um nível diferente do que estava rolando no mercado, né? Mas isso... Mesmo sendo as referências ainda Brasília, e ainda Racionais, e tal, né? Cara, o que aconteceu com o Blackout, eu acho, naquela época, mano, é que talvez, assim, um dia eu tava conversando com o Navi, e ele falou isso, assim, do nada, e eu até, tipo assim, o Navi é um cara que... eu conheci muito pouco do que eu deveria conhecer dele, assim, tá ligado, velho? Ele deveria ter vindo antes, talvez. Não, tipo assim, na verdade, assim, cara, tem uns caras de Curitiba, assim, que os caras são GOAT, né, mano? São PhD, os caras são foda. Só que, assim, às vezes você tá num momento ali que você não, às vezes você não consegue aproveitar os caras, sabe? Porque daí, tipo assim, é bem isso que você tá falando. O hip hop é tudo isso. E no que a galera tava focado? Em picuinha, tá ligado? Em treta. Em tretinha bosta, em coisinha de aparecer, de querer pá, entendeu?
Então, às vezes, assim, cara, você ser muito à frente do seu tempo acaba te atrapalhando, entendeu? Por quê? Porque a galera não te entende e acaba te subjugando ou te julgando, e você não acaba consegue sendo desenvolver tipo aquilo. assim, sendo uma ovelha. Exatamente, você acaba sendo julgado por uma coisa que você não é, entendeu, velho? Aí, tipo assim, a mesma coisa um gênio lá. Todos os gênios que a gente conhece da humanidade, na época deles, eles eram loucos, tá ligado? Tidos como loucos. Loucos. Ninguém tava falando, cara, esse cara tá viajando. Você acha que ele vai conseguir ligar o negócio e vai virar o telefone? Ah, você acha que ele vai ligar um fiozinho no outro e vai virar uma luz? Sacou? Na época dele. Por que eles estavam sendo julgados? Pelos ignorantes. Só que daí o cara vai lá, isso faz dar certo. Tá ligado? Isso faz com que o cara também tenha uma deprê ali dele, Sim. tá ligado? De tipo assim, caralho, mano, eu tô pra ponto de descobrir a luz aqui e os caras tão me tirando pra idiota. Tá ligado? Daí ele vai, aprimora, pá, não sei o que, pururum, daí ele, bum, morre. Aí fica a história dele, né? Vai-se o homem, fica a história. Aí, nossa, o cara é um gênio. Era foda, tá? O cara descobriu isso, porque o cara descobriu aquilo. Com nós, assim, foi mais ou menos isso, entendeu, velho? Enquanto tava todo mundo lá querendo ser ladrão, querendo ser um gangsta, o pá, e viraram uns noia, tá ligado? Depois viraram craquento, viraram não sei o que, hoje em dia. Naquela época tirava a gente pra boy, porque a gente usava vermelho, amarelo. Trocava de roupa no palco. Trocava de roupa, sacou, mano? Entendeu? O Jonathan citou. Então, tipo, aconteceu isso também. Isso acaba frustrando um pouco também o artista, entendeu, velho? Sim. Quando você faz. E era outra época. Só que, por outro lado, assim, querendo ou não, dentro de tudo isso ainda saiu o primo, tá ligado? Tipo assim, que é nós ali, tá ligado? Primo é nós. Primo é cria. É nós, cria. É cria de vocês. Porque você precisa de um norte, tá ligado? Talvez a gente não teve esse norte quando a gente começou, mas a gente conseguiu dar norte pra outras pessoas, tá ligado? Primo, Plock, talvez esses caras aí que são isso DJs é o hip hop, né? Se a gente for pegar mesmo, na verdade, são o foda sentido hoje, de tudo é e isso. são os caras também, tá ligado? Que tipo, saiu daquele núcleo ali nosso, entendeu? Primo, Plock, assim como outros também, né, mano? Sonic, entendeu? Daí do primo já foi pro Sonic, sacou? Que bebeu daquela fonte. Mas por é aí todo vai, mundo da assim, mesma tem árvore genealógica ali, né, mano? Exatamente. Mas essa foi... Sim. Mas assim, é isso, mano. Mas tipo, voltando um pouquinho antes dessa história, como que vocês resolveram formar o Blackout? Tipo, de quem que foi a ideia? Pô, acho que dá pra gente fazer isso, acho que é legal fazer. Quem que teve a Então, essa ideia partiu de mim e do Jonathan, né? Eu e o Jonathan, a gente sempre foi a parada, a raiz da parada, tá ligado? Depois, a gente é o tronco, digamos, né? Depois veio os galhos. Eu e o Jonathan, porque nessa época, eu trabalhava na Psico, e comecei a trabalhar na Psico e tal, e antes disso, tinha um amigo nosso, o Magu, que ele era um cara muito pra frente, assim, tá ligado? Ele é professor de inglês, mora na gringa hoje e tal. Cara, e ele sempre teve o Doca também, que é um cara muito massa também, que, tipo, a gente aprendeu bastante, que eram uns caras um pouco mais velhos, e eles vinham de outras formações, assim, saca, mano? O Doca, ele é, porra, professor, ele tem uma alma punk, assim, fodida, sabe? Só que ao mesmo tempo é um cara black, assim, mano, um cara que colocou muita coisa pra gente na nossa cabeça e ele escrevia nossas letras. Era esse mano que colava nas festas lá no Pagodão, tal, papapá, não. Cabelo liso, tal, sempre tava ali com sobretudo preto. Isso. Não, mas não no coisa, ele ia mais nos circos ali. Talvez ele colou em alguma outra nossa ali e tal. Eu lembro que ele é um cara muito bem arrumado, só que ele é, mano, ele é muito CDF, assim, sabe? Ele é tipo. E eu lembro mesmo que na época o comentário era que o cara era um cara do rock, mas que manjava monstruosamente de rap e tal, que era um cara bem... Inclusive ele tem uma banda chamada Rádio Cadáver, tá ligado? Que é tipo um horror punk, assim, muito massa. Só que assim, como a gente era underground, cara, como nessa época assim, não tinha segmentos separados, assim, era meio que todo mundo, por ser underground, então todo mundo meio que junto, se conectava junto, punk, com skatista, com surfista, com não sei o que, com tudo junto ali, com os caras do rap, com os caras do break, com todo mundo. Então era meio que um caldeirão. E daí a gente conheceu o cara, e, mano, ele escrevia umas letras pra nós, ele sempre foi muito do protesto, assim, saca? Então ele começou... Só que antes disso, a gente resolveu formar. Só que daí a gente começou do nada, entendeu? Mas a base sempre foi eu e o Johnny. Vamos fazer? Vamos. O que a gente precisa? Precisa de DJ. Daí passou uns 2, 3 DJs pela gente, entendeu? Passou o filho do dono da Dr. Disco lá, o Rodrigo,
passou o DJ KR, tá ligado? Até chegar no Primo, digamos, ali que foi o ápice ali, digamos, tá ligado? Essa história ele já falou, né, que é do DJ KR, mas passou o DJ KR. Aí passou... Daí a gente, precisava de um back vocal também pra gente... Porque daí a gente começou a fazer os shows, o que a gente via? Só 2 MC cantando, gritando ali, ficava pá, entendeu, mano? A gente sempre quis mais, assim. Mais que eu digo na parte de... de preencher, sabe, velho? Porque assim, mano, tinha muito preconceito também com o rap nessa época, entendeu? Porque a maioria dos caras era banda, todo mundo tava acostumado com banda. Então você sobe no palco lá, com um DJ, com toca-disco e tal, e você não preenchia o palco, entendeu, velho? E a gente tinha aquela essa noção. lacuna, né, pra ser preenchida. Ficava muito lambido. Um com uma roupa, o outro com outra, sabe? Tipo assim, sacou? Ficava muito destoado, assim, ficava, pra não falar feio, né, velho? Porque assim, o rap em si, ele é um show, mano. Então você tem que se tratar como artista, entendeu? Sim. Então você tem que entender o que tá acontecendo ali no rider, né? No rider técnico. O DJ fica no meio, o DJ fica no canto, mas se ele ficar no canto vai ter não sei o quê. Então a gente procurou preencher essas lacunas, tá ligado? Deixar o DJ, daí deixava um back vocal parado pra fazer ali na parte do rap, sei lá, entendeu? Aí os 2 MC, a gente sempre teve essa conexão, com uma logo gigante atrás do palco, tá ligado? O Jonathan, ele já trabalhava com confecção e tal. Então, a gente foi lá, fez uma bandeirona enorme do Blackout, assim, com o nosso símbolo. Aí fizemos 2 menores lateral, tá ligado? Então, tipo assim, dava aquele... Mano, e não era nada, entendeu? Era só força de vontade, tá ligado? E era né? Exatamente. Mas visualmente, pra quem tava, você contou, no dia que o Jonathan tava aqui, ele falou que de uma apresentação de vocês, né, que teve até uma encenação lá e tal. Como que foi aquela fita da algema lá? Que foi acho que no 13 de... Não, esse daí foi no show da 15, na 15 20 de novembro? Na 15, não lembro. Foi no Você tava com uma algema 13 de maio. 13 de maio. Isso, foi no 13 de maio. E daí, cara, a gente tinha a música lá da polícia, né? Que a gente sempre teve lá, essa porra da polícia. E pra você ver como é que é a vida, né, cara? Daí, tipo, um amigo meu que era policial, tá ligado? E gostava da música, tá ligado? Ele falou, cara, essa música é foda, não sei o quê. E é uma real, mano, entendeu, velho? Quando é verdade, não adianta. Entendeu? Quando o bagulho é de verdade, por mais que parece doce, sei lá, pode ter a impressão que for, mas é verdade, entendeu? E o cara falou, daí um dia... Cara, daí ele olhou, daí ele tava fazendo serviço, tá ligado? Nesse dia, na 15. Que daí foi um show lá do 13 de maio, né? Do Zumbi? Foi do Zumbi. Lá, não sei o que lá. E daí o cara tava lá bem na porta do palco. Daí eu falei, oi, aí, bicho, pá, não sei o que, daí uma. Eu falei, mano, você não quer prestar essa algema aí só pra eu entrar ali e fazer um bagulho, tá ligado? Claro, foi lá, tirou a algema, mano, e meteu aqui, tá ligado? E daí, a hora que eu subi no palco, 13 de maio, não sei o quê. Eu lembro até hoje, você levantou aqui. Liberdade de expressão, vamos quebrar as algemas, tá ligado? E a algema, velho. A galera ali pirou. Eu lembro até hoje, mano. Tá ligado? Isso faz quantos anos? Cara, isso foi em 96, eu acho, se não me engano. Mas tem a foto, eu tenho essa foto aí. Imagina, estávamos lá. Eu tenho tudo isso aí. Eu tava lá, mano. Guardado. Nossa. Tava lá. Aí, enfim, daí rolou isso aí, tá ligado? Então a gente tinha essa parada da cena, tá ligado? De construir a cena, entendeu? Porque é um teatro também, né, mano? Tipo assim, se você for ver bem, quanto mais você trabalha isso, melhor, entendeu? Quanto mais você souber aproveitar todas as artes e colocar no teu show ali, digamos, é a melhor coisa, entendeu? Então a gente tinha essa noção, então a gente começou a fazer isso, tal, pá. Só que, cara, ninguém entendia a nossa pegada, entendeu? Porque eu com ele tava muito sintonizado no que a gente queria, saca? Apesar da época, apesar de a gente, mano, mas essa música da polícia, foda-se, mano, vamos falar que se foda. Que nós já vinha de uma revolta já que era essa dos anos 80, quando a gente era moleque, entendeu? Que a gente viu muita coisa acontecer, sacou? Tipo, de violência policial, de violência, todos esses tópicos que a gente sabe do rap, de social, que nunca vai mudar, parece, tá ligado? Acho que tipo, é meio utopia falar, você né? pega uma música lá de qualquer um, mano, e escuta hoje é a mesma coisa, entendeu? E não vai mudar, mano. O que a gente tem que mudar é a gente, pra gente se fortalecer e arrastar quanto mais gente a gente puder, entendeu? Porque essa porra de racismo, porra do sistema
querendo foder a gente, isso daí não vai mudar nunca. Vai ser ligado? sempre assim. Vai ser sempre assim. O que a gente tem. A única coisa que mudou é que a gente se fortaleceu de lá pra cá. Sim. A gente que eu digo o povo, como em geral, entendeu? Deixou de ser menos massa de manobra, eu acho. Um pouco menos, né? Hoje em dia você tem referências, tá ligado? Sim. Pra você seguir, pra você continuar e ver também, entendeu? A internet também, querendo ou não, tirou muita poeira de cima das paradas, entendeu? Então, isso aí não há como negar, entendeu? Mas assim, continua a mesma coisa. E então a gente tava muito sintonizado entre a gente. Então só que a gente precisava de mais gente, entendeu? Só que leva um tempo, né, Sim, velho? pra Porque poder isso leva dinheiro. Leva tempo e leva dinheiro, entendeu? Você pegar um backing vocal que nem tá na tua sintonia, você fala, mano, acho que você é um cara da hora, que vai dar boa. E daí pegar o cara, lapidar o cara, né? Você depende de tudo. Você entendeu? depende do dinheiro, você depende, tipo, do fator Do tempo, cara. do cara tá no tempo pra fazer o negócio. Você depende do fator talento. Você depende do fator... Não, isso quando você sabe. Agora imagina a gente que não sabia, tá ligado? Sim. Que a gente não tinha como saber. Pra nós era tudo vamos aí. Vamos aí. Pra nós era vamos aí. Não era aquele bagulho, mas precisa de dinheiro. Mas precisa de tempo. Mas precisa de alguém, tá ligado? Precisamos de matéria-prima. Entendeu, velho? Pra nós era só vamos aí. Olhava um cara na rua, não, acho que dá, vamos, tá ligado? Vamos aí, só vamos aí. Atestando, Só que chega uma hora, mano, que é foda, entendeu? Chega uma hora que, porra, velho, não é assim que funciona as paradas. E isso acho que cansou a gente um pouco, entendeu? Por causa de não ter experiência, e daí você perde o gás, né, um pouco assim. Mas assim, cara, a gente fez coisa pra caramba, assim, tá ligado? E daí a gente foi integrando, tá ligado? Agregando jeito. Daí a gente pegava back vocal, que daí é o caso do tambo, pegamos o tambo de back vocal, daí quando a gente pegou o primo, a gente meio que se consolidou daí, né? Tipo assim, beleza, chama o DJ, então tá, um a menos. Aí rolou toda aquela história do toca-disco, a gente fizemos uma cooperativa pra comprar os toca-discos, cada um deu um pouco, tá ligado? E mais os amigos que a gente tinha também. E daí, demos um toca-disco pro primo, tá ligado? Tá, o toca-disco é teu, vai lá, faz as paradas. Tá ligado? Daí nessa o primo já começou a desenvolver. Daí eu fazia as produções também com o primo, assim, produção, né? Tipo, não era produção porque a gente não tinha. Não tinha software. Como fazer pra criar, entendeu? A gente só tinha o toca-disco. Toca-disco ele reproduz, ele não produz, tá ligado? Então o que a gente usava? A gente usava vinil de instrumental, de batida. Sampleava muitas vezes. Exatamente, não tinha um bagulho. Naquela hora, mano, a gente nem sabia o que era MPC, o que era não sei o que naquela época. Tinha, mano, tá ligado? MPC nessa época. Acho que era só SP, era as ACP. Acho que SP, Groovebox. E a MPC foi ter depois, 2000, acho, né? Tanto é que é 2000, né? Acho que 90 e poucos que foi ter. Então, porra, isso que eu estou falando pra vocês, nós estávamos em 93, 92, tá ligado? Nossa, mano. Então, tipo assim, mano, era muito precário. Tudo era muito distante, entendeu? A gente era de família pobre, tá ligado? Não era uma família assim que já tinha, não. Pô, a gente ia no estúdio, cara, esses dias eu tava vendo a foto dos estúdios que a gente gravou, vai se foder, cara. Comparado com os bagulho que tem hoje, vai se foder, tá ligado? Os caras que toca fita de rolo e tal. E não sei o quê, os microfones chifrinhos, lá uma mesinha bosta. Só que, tipo, mano, hoje em dia, cara, você faz um home studio, mais do que, né? Mais do que vocês pra saber. Um espaçozinho, um home studio, porra, você tira você tem lá a tua plaquinha de som, interface de áudio, tá ligado? Monitorzinho lá, você pega um ali, já saca? Já dá tá fazendo. Uma pá e, porra, e nem é tão caro se for ver bem hoje em dia, entendeu? E aí você pega um mixerzinho lá, tá ligado? Toca disco, não muda muito um pro outro ali, geralmente você pega o clássico ali, que é o MK2, sacou? Aí um monitor de áudio, uma interface de áudio, um microfonezinho condensador e tal, pronto. Um programinha ali, um computador pra que é bem porrada, acabou, mano. Entendeu? E força de vontade. E outra mesma coisa pro áudio. Opa, desculpa. A mesma coisa pro áudio e pro vídeo, tá ligado? Pro vídeo é a mesma coisa. Mano, você pega uma câmerazinha, um negocinho ali, porra. E os caras estão fazendo música no celular hoje, né? Não precisa nem ter estúdio. Os caras fazem no celular. Tá longe, entendeu? Né? Essa parte do hip hop, eu acho que, mano, evoluiu. Que nem esses dias eu tava no rolê, os caras me perguntaram, mas você acha que o rap hoje em dia tá pá? Mano, evoluiu pra caralho. O rap tá lindo, tá maravilhoso. Esteticamente, pros olhos, tá ligado? Tá maravilhoso. Por quê? Porque só sai coisa em 5K, 8K, 4K, 5G, 7G, sacou? Só que assim, não toca o coração, entendeu? Culturalmente falando, né? Não toca o coração. Tipo assim, eu vejo os trap, massa pra caralho, produção, os caras com uma métrica fodida, melodia, o caralho.
mas você olha e fala, próximo. Entendeu? Tipo assim, por isso que a música hoje em dia tá foda, entendeu? Os caras fazem a Tá música muito artificial, né? muito artificial, assim, sacou? Não bate mais o coração. Tá difícil Pra uma música tocar que bate o a coração. alma. Tá ligado? Enfim, mas aí o que acontece, mano? Nessa época, assim, era mais ou menos isso. Então eu e o Jonathan ficava focado nisso aí. Só que, por outro lado, a gente saía na noite, entendeu? Coisa que os caras já não viam, porque a nossa mão de obra, digamos assim, a que a gente conseguia ali pra somar com a gente, mano, eram uns moleque perdidos, que os caras estavam fascinados na gente, tá ligado? Sacou? Os caras olhavam a gente e via como referência, a gente não era nada. A gente só queria continuar seguindo pra tentar fazer alguma coisa, entendeu? Só que assim, eu acho que a gente chegou longe, assim, mano, por causa, como banda, assim, porque o nosso gravado, que nem você mostrou a fita ali hoje, mano, às vezes eu olho assim, pô, dá até vergonha ouvir, tá ligado? Vou mostrar de novo não vergonha assim, tá ligado? Mas assim, Olha lá, cara, era um estúdio merda, tá ligado, mano? Que a gente gravando ali com a alma mesmo, assim, sabe? Era o amor, não tinha recurso nenhum, assim, que pudesse falar, não, caralho, pá. Ou um produtor que entendesse, geralmente, entendeu? Os caras olhavam pra nós com 2 tocadiscos e falavam, mano, sério? Tipo assim, entendeu? Fazer? Só que assim, mano, a gente, assim, cara, a gente conseguiu, eu até falei isso no outro podcast aí, mano, a gente conseguiu bater, mano. A gente conseguiu bater longe com uma fita. A gente conseguiu bater, tipo assim, cara, a gente pega o da Guedes, né, tá ligado? Que era uma referência que a gente toca muito. Inclusive eu tava lá em Porto Alegre esses dias lá no Museu do Hip Hop, tá ligado? Aí, pô, falei com o Fabinho lá, com os caras e tal, com a Lica, o pessoal lá do Sul, lá de Porto Alegre. Tipo assim, mano, eles, tipo assim, eu pego eles como referência, assim, porque eram os caras que estouraram na nossa época, assim. Inclusive a gente participa do videoclipe do Minha Cultura, né, cara, que foi gravado lá em Porto Alegre, lá e tal. E daí, só que assim, mano, os caras eram pela Trama, tá ligado? Pela gravadora Trama, DJ1 que tava estourando aquela época, tinha Camorra, tinha vários caras do rap dessa época gravaram com os caras, tá ligado? Camorra, da Guedes, mais um monte aí. E, pô, produção do DJ1, tá ligado? Cara, e a gente bateu igual, tá ligado? Sem ter porra nenhuma, sem ter produtor, sem nem ter onde gravar praticamente, tá ligado? Pô, saímos na revista lá na época, que foi a Showbiz, tá ligado? Que era uma revista referência. O nosso ao vivo era muito bom, mano, exatamente por causa disso, saca, Ronaldo? Por causa disso aí, mano, que a gente pensava nisso aí. Era um espetáculo, aí digamos, o cara ia pra ver, pra encher tipo o assim, palco, não era né? muita coisa, mas era o quê? Era logo da banda, entendeu? Era o que os caras fazem hoje, mano. Só que hoje os caras fazem com telão de LED lá. Mano, nós fazíamos com o negócio. Fazia na mão. Nós fizemos uma porra de uma faixa lá de 3x3, tá ligado? Tomava todo o palco. Tomava todo o palco. Branco. Esses caras não são qualquer um, peraí, tá ligado? cara. Aí, tipo, a nossa máscara era preta e branco. Então, tipo, a parada era branca, tá ligado? O fundo era branco. Então, pô, você botava uma luz negra, o bagulho acendia. Aí você botava ou uma ali na mesa do DJ, centralizava o DJ, tá ligado? E ficava os dois MC aqui, com ou sem um backing vocal ali, tá ligado? Se fosse um palco maior, deixava um backing vocal, senão deixava sem. Mano, já dava uma diferença do caramba, sabe, mano? Daí colocava umas roupas ali, meio que pra fazer um estilo ali. E era isso, mano. Era o business, né, mano? Que hoje a galera faz. Mano, né? Se você olhar bem, mano. É tipo o business assim que a galera hoje faz. E assim, muita gente fala, inovação. Inovação, porra nenhuma. Porra nenhuma. A galera já fazia lá atrás. O formato de festa que tem hoje é o mesmo formato dos anos 90, velho. Sim. Não mudou nada se você for ver bem, tá ligado? Só os investimentos. A maioria ainda é assim, cara. Que é difícil o lugar que você vai que seja um show de rap que tem um telão de LED, caralho, tá ligado? Se não for um artista grande. Se for só um, já é difícil. Quando é festival, beleza, ainda vai, entendeu? Só que, porra, pra fazer festival, sabe que é uma grana, entendeu? É outra infra, é outra parada. Mas o modelo de festa que tem hoje nas pequeno ali, under, é a mesma coisa, mano. Não mudou nada. Mano, e assim, é muito louco, porque eu lembro dessa época, eu vivi essa época, né? O meu início foi vendo o show de vocês, né? Foi vendo que as possibilidades de fazer música não era só o mundo que eu vivia lá no começo também, que era Racionais, que era DMN, que era, enfim, que era essa parada mais de protesto, né? Que sim, podia ser feito uma parada mais abrangente para justamente isso, mano.
pessoas que não fossem do rap, por exemplo, chegar a escutar e falar, porra, não sei, mas pô, isso é bom, sabe? Então isso abriu, não, acho que não só os meus olhos na época, mas de um monte de gente que tinha a perspectiva de querer começar a fazer música, rap e tal, e de repente não tinha um caminho, mas que escutavam, ouviam através dos shows, falavam, opa, isso é uma oportunidade também para eu seguir dessa forma e poder ter mais abrangência, né, para poder ir espalhando isso para a galera toda. Mas eu quero te perguntar, Bill, como que foi essa transição dos palcos, né, porque o Blackout a gente sabe que ficou um tempo, né, infelizmente, né, acabou que deu uma segurada, e o Bill começou a fazer rádio. Como que foi essa transição, cara? Perdão aí. Cara, na verdade, assim, foi meio que tudo junto, entendeu? Porque nessa época, o Blackout, assim, claro, que isso que eu falei pra vocês agora aqui, é uma coisa que levou tempo pra ser construído, né? Sim, claro. Não foi aqui, isso aí foi anos, entendeu? De levanta, cai, sacode a poeira, levanta, cai, sacode a poeira, levanta. Então, tipo assim, e a gente aprendendo ali, aprendendo, dando cabeçada, né? Então daí, quando a gente já estava um pouco mais maduro, que a gente já passou por umas coisas, eliminamos outras, começamos a aprender com outras, querendo ou não, cara, a gente, principalmente pelo Jonathan, assim, que o Jonathan sempre teve meio que uma visão empresarial. Eu sempre fui mais foda-se, tá ligado? Mas o Jonathan sempre teve uma visão empresarial, saca? De fazer as coisas funcionarem. Daí o que a gente aconteceu? Quando a gente meio que tirou essa parte do orgânico, tá ligado? E conseguimos estabelecer um time, falando, não, agora temos um time aqui. Praticamente era eu, ele e o primo. E a gente queria evoluir mais, né? E tinha o Tambo ali e tal também, tinha uma galerinha por trás, daí tinha o Alessandro, que fazia a nossa parte por fora, assim e tal. E mais uma galera, a gente começou a pegar corpo, entendeu? Porque daí o que acontece? A gente pegava o cachê, em vez da gente explodir em Gozolândia, a gente guardava, tá ligado? Pra fazer mais investimento. A gente fez um livro caixa, tá ligado? E daí toda a grana que entrava da parada, a gente investia na banda. O que a gente precisa? Vinil. Beleza. O que a gente precisa? Agulha. Microfone. Não sei o que, tá ligado? Então a gente foi se estruturando. Aí, cara, chegou uma época que a gente tava grande e tal, e eu trabalhava na Drop, tá ligado? Tava trabalhando na Drop, e na Drop Dead e tal, e eu trabalhava na Drop Dead Sound Department, que era uma Drop Dead só voltada pra som, só pra música, né? No caso, CDs e vinil. Que da hora. O vinil, um pouco menos na época, tá ligado? Porque, tipo, a maioria... Nessa época, o CD estava em alta, né? E também não tinha internet, né? Tinha só uns programinha lá de baixar música lá, tipo, Napster, esses aí, tipo assim, tava começando a chegar. Então, tipo, eu fazia os pedidos da loja. Então, mano, eu comecei a pedir muita coisa de rap, tá ligado? Os rap gringo, que tava saindo na época de 98 ali, essa safra de 98 ali, porra, tudo, tá ligado? Cara, Lyrics Lounge, aqueles DMX, porra, todos esses lançamentos que tava saindo na época, tá ligado? Nessa época eu tava pedindo. Mano, começou a explodir a loja de vender, tá ligado? E tipo, o Eduardo me deu carta branca, assim, falou, cara, vai aí. Peça o que você quiser, tá ligado? Porque boto fé em você. Tá acertando no gosto. A galera você conhece de música e tal, pá. E eu comecei a fazer isso, entendeu? E aí, só que daí o que aconteceu? Já existia o programa Gueto 96, ele já existia na época da 96 Rádio Rock. No caso, que é mais ou menos como se fosse a Mundo Livre hoje, tá ligado? Então já existia esse programa. Só que ele tava meio assim, meio stand-by e tal. O Davi Black já tinha feito uma temporada. uma temporada, tá ligado? Eu não sei que pé que tava lá a negociação deles, lá da Drop com a 96, tá ligado? Que o Eduardo, junto com o Morto lá, com os caras, os caras resolveram dar uma garibada. E os caras chegaram em mim, né? Falaram, pô, você já tá com a loja aí e tal, você não tá afim de fazer lá o programa e tal, daí me explicaram como é que funcionava e tal, daí eu falei, claro, né, mano? Pô, sim. Da hora. Só que o Davi Black ele já fazia, só que ele não tava mais fazendo, tá ligado? Mas o Davi Black já tinha feito o Gueto 96.
assim como teve outros também, não lembro bem quem que era, se eram as meninas lá da rádio mesmo que apresentavam, mas da galera, assim, eu lembro que o Davi Black fez uma época, né, lá e tal, mas daí não tava fazendo, e daí os caras reativaram, me chamaram e eu fui. Cara, e daí nessa aí da rádio, eu fiquei 4 anos fazendo a produção do Gueto 96, tá ligado? Que era um programa de rap que ia todo sábado, das 9 às 10, pela 96 Rádio Rock. Eu lembro, a gente tá foi lá, foi só que daí... Uma vez fui com o Tio Frete lá também. Sim, aí que tá, tipo assim, eles só tocavam a música, tá ligado? Como o Eduardo me deu carta branca pra fazer o bagulho lá, mano, e eu já trabalhava com produção, porque daí eu sempre tava envolvido com a música, tá ligado? Então, tipo, eu já tava envolvido com o Blackout, né, que foi meu primeiro contato com a música e tal. A gente já tava num nível assim que a gente já começou a gravar com bandas, tá ligado? Já começamos a fazer featuring, que tipo, a gente tem participação com o Jambi, tá ligado? No primeiro CD do Jambi, a gente tem com o Resist Control, que é uma banda de hardcore daqui de Curitiba, Daniel, Zulay lá, os caras, Pio, pô, uma galera massa aí que fazia uma sonzeira, na época também. Daí a gente gravou com eles, porra, gravamos com o Jambi, daí também começou a aparecer várias coisas pra fazer, tá ligado? E daí, dentro dessa, foi a rádio, tá ligado? Daí, tipo, só que como eu trabalhava com produção, e a rádio lá, ela tinha um pacote lá pra quem eram os produtores de cada programa, tá ligado? Então eu poderia fazer 2 festas por ano, com apoio, desculpa aí que eu tô meio gripado aí, saída de uma gripe. Eles davam duas festas por semestre, uma festa por semestre para cada produtor, para fazer um evento levando a rádio e a rádio divulgando. Que legal. Pô, daí pra mim, foi um pulo, né, mano? Daí eu falei, pô, vou começar a fazer os shows, tá ligado? Aí comecei fazendo os shows daqui, e daí eu acho que o primeiro que eu trouxe foi o RZO, mano. Eu trouxe o RZO inteiro, daí que era pela Problematics, tá ligado? Daí aonde que foi esse RZO, mano? Foi no Memorial Restaurante. Foi no Memorial, Ah, no Memorial. Aí eu trouxe, mano, esse aí foi muito louco, mano, porque eu fui buscar os caras lá, porque daí eu fui pra São Paulo, tava indo pra São Paulo direto, daí eu conheci o Cia. Conheci o Cia lá na galeria, tá ligado? Aí ele, porra, e aí, pá, eu falei, cara, tem um programa de rádio lá em Curitiba, tal, não sei o que. Ele, massa, cara, vamos fazer alguma coisa lá, nunca colei pra lá, pra você ver. Eu nunca tinha pisado aqui. Daí eu peguei e falei, não, vamos aí então, vamos fazer o seguinte, mano, vamos... Ele falou, leva aí o Sandrão e o... Era ele, o Elhão e não sei quem mais da banca deles lá. Daí eu peguei, não, beleza então, trocamos contato, voltei pra Curitiba, tá ligado? Chegando aqui, mano, de um dia eu tava lá em casa, falei, cara, eu tô trazendo o Elhão, o Sandrão, sei lá quem mais quem, já trago os caras inteiros. Falei, mano, quanto que é pra trazer os caras? Ah, tanto. Daí eu falei, tá, aí se for pra trazer todo mundo. Ah, tanto. Então vou trazer todo mundo, tá ligado? Daí fechei essa festa, entendeu? Então, pô, então daí tipo era um evento que eu sabia que eu não ia tomar na cabeça, entendeu? Porque fazer evento, cara, não é fácil, cara, é foda. Não. Aí, o que aconteceu? Eu sabia, porque eu tinha o respaldo da rádio, eu ia ter a Drop Dead, tá ligado? O respaldo da Drop Dead e com uma banda foda, tá ligado? Tipo, porra, o RZO que tava estourado e nunca tinha vindo aqui. Aí peguei e trouxe os caras, mano. E coloquei em todas as lojas, ingresso antecipado, coisa arada, fiz lá as artes e tal. A gente, nessa época era tudo no manual, né? Fly, daí fizemos fly, deixamos nas lojas, cartaz. Pô, deixamos na garagem lá, que era a loja do Simo, tá ligado? E deixamos foi um acontecimento lá, pra cidade, né, esse evento, na verdade. Sim, né? Porque assim até como então... o da Guedes também, que não sei se também foi o mesmo. mesmo. Cara, foi aquele da Guedes foi essa sequência de festas. Isso, teve o Doctor também. O Doctor teve também. Porque assim, também o Doctor? Não, porque assim, ó, eu sempre estava envolvido de um jeito ou de outro. Se eu não estava envolvido, porque até então quem fazia as festas grandes que eu digo, era grande, né, cara? Era o Josafá com o Davi. Josafá com o Davi, tá ligado? O Josafá lá tinha o esquema dele e tal, porra. Daí eles traziam Racionais, traziam Taíde, que na época era um cachê um pouco mais expansivo, tá ligado? Que tipo assim, pra mim que era amador, ele que tava começando, não tinha como dava, chegar. Entendeu? Só que daí eu me interessei por aquilo. Eu falei, porra, mano, não pelo fato de ganhar dinheiro, mas pelo fato do rap, tá ligado? Eu queria ver o rap na cidade. De fazer. Exatamente, porque não tinha, era difícil, tá ligado? Tanto é que, porra, cara, teve uma vez que o Josafá trouxe, ele trouxe Taíde na sexta, não, ele trouxe Racionais sexta e sábado no 1250. No 1250 cabia 6.000 pessoas.
tá ligado? Lotou os dois, né? Trouxe Racionais sexta e sábado e Taíde no domingo, tá ligado? Deu 6 mil pessoas no sexta e sábado, no Racionais, e 3.500 pessoas no Taíde no domingo, tá ligado, velho? Você entende o que é isso? Lá. Tá ligado? E aquilo lá me ativou, tá ligado? Tipo assim, não pela grana, também, mas pelo rap, que era possível fazer a parada. Porque daí eu comecei a trazer os secundários, entendeu? Tipo assim, tinha os ponta de lança lá, que era Racionais, Taíde e tal, Câmbio Negro, tá ligado? E daí eu comecei a trazer os secundários, RZO, SP Funk, da Guedes e tal, o que eu tinha na mão, tá ligado? E daí foi essa sequência de shows aí, mano. Daí eu comecei a fazer shows também, tá ligado? Começar a trazer show, trabalhar com produção de show. E nessa aí foi muito louco que veio a banca inteira, mano. Viu Sabotagem. Veio, todo mundo. Mano, levei Sabotagem no Munifitaca na sexta-feira. Samba torando lá, cheguei com Sabotagem no Munif. O quê? Nesse tempo aí, a Negrali ainda se vestia. Tipo, Negrali, mano, parecia um piazinho. Tipo Negrolita. Né? Com todo respeito, lógico, mas as roupas dela eram igual dos caras quando eu olhei. E ela era casada com o Sandrão, cara. Era casada com o Sandrão. Cara, enfim, daí era isso, entendeu, mano? Então, tipo assim, e daí comecei a trazer, né, e fiz esse lance da produção pela rádio, tá ligado? Daí fiquei 4 anos na rádio, fiquei de 98 a 2002. E daí, a partir daí, foi onde eu comecei a ser DJ, tá ligado? Porque daí meio que... Isso que eu ia te perguntar, tipo, foi a rádio que te instigou a querer ser DJ? Ou sempre gostou, mas nunca... Não, mano, eu sempre fui meio que DJ, tá ligado? Acho que eu comecei mesmo como DJ, tá ligado? A fazer a parada, assim, porque na época lá tinha Spin, e a gente vendia uns vinil lá, sabe? Na primeira Spin, a gente tinha um toca-disco velho lá, Gradiente, e a gente, pô, pegamos... Cara, não é impossível o cara tá com toca-disco e não fazer seja lá que seja pra quebrar uma agulha. Não, você vai fazer. E daí, cara, naquilo ali de, porra, tal, pá, entendeu? E eu sempre quis. Só que, mano, às vezes, você vê, eu era tão assim que eu me via longe por causa do preço das paradas, sacou, velho? Na época já era grana pra caramba, né, porra, toca-disco, caralho, quando é que eu vou ter um toca-disco? E era meio assim, entendeu? E aí depois foi surgindo esse lance de controlador, mas bem depois, né? Só que daí eu comecei, daí o que aconteceu, mano? Até então, daí eu comecei a trabalhar na rádio, fiquei lá, mano, consegui o pico lá de audiência, tá ligado? Num programa de rap que era totalmente assim, que a galera desacreditava que poderia ser. Era o cocô do cavalo do bandido, tá ligado? Tipo, ninguém botava fé e eu, porra, colocou estourar numa época lá, assim. Não, porque era um acontecimento, né, cara, pra geral que era botava fé, parada, entendeu, né? Velho? E eu era meio... Só que eu era meio assim, eu não era profissional também, tá ligado? Ficava esperando, né, o dia. Mano, eu jogava umas músicas e nem uma vez eu toquei Bebel do... Tá ligado, velho? Eu queria ser um rap. Era a música Cala a Boca, Bebel e vai orando. Mano, eu toquei Bebel, mano, na rádio. Porra. Sacou, velho? Tipo, isso é coisa que eu não fiz, tá ligado? Se fosse hoje ia ser cancelado. Hoje em dia, sei lá, ia ser cancelado. Mano, toquei Bebel na rádio. Cara, se fosse ainda o cannabis do Mocambo, seria natural, né? A gente nem ia... Sacou, cara? Daí, tipo assim, mano, os bagulhos assim que, cara, hoje... Mano, vai ter, só desculpa te cortar, o que vai ter de gente dando Google aí perguntando pro Google, o que é Bebel? Veja lá, Alibi, Bebel, mano, toca lá. Ó, Pedrão, cara, o negócio é o seguinte, lição de casa, o cara que tá pilotando as câmeras aí, Pedrão, ó. Pá, que você tá com os envolvimentos aí, tem um adolescente aqui, ó, no bagulho, não é adolescente mais, né, Pedrão? Já passou por essa fase, né? Tá quase lá, né? Quase lá, dizendo que ele tá mirando a carteira de motorista já. Tá vendo? Então, mas pesquisa, dá um Google lá, pesquisa quem que foi Bebel. E não é da grande família, viu? Agora imagine, mano, nos anos 90 eu tocando Bebel numa rádio, né, meu, totalmente Curitibinha, né? Porra. Não, mas enfim. Mas assim, é bom que fica pra história, né? Pra sim, a história contar pros meus netos. Aí tá. Aí, beleza, mano. Aí, tipo assim, mano, entrevistei muita gente lá, os caras do rap, quando vinham fazer show lá, pô, entrevistei o X, tá ligado? DJ Jamaica. Pô, vários caras assim, lenda, tá ligado, mano? Os caras do DMN. Mano, vários caras que vieram aqui, eu entrevistei lá na programa, nem podia, tá ligado? Eu levava os caras lá e invadia. Era tipo uma invasão da rádio, os caras. Muito engraçado. Mano. Mas, cara, parecia aquele clipe do Pumqueiro, os caras chegam invadindo o canal de TV. Eu acho que... Vai ver se não tem nem documentado isso, cara. Cara, alguma coisa eu tenho MD lá, cara. Tem umas entrevistas lá com o X, lá do Câmbio Negro, eu tenho. Cara.
com o DJ Jamaica eu tenho, tá tudo em MD lá. Mas assim, na época do Gueto, mano, principalmente a época que você apresentava, eu acho que foi a época assim que a galera começou a dar ouvido de fato. Mano, eu fazia o bagulho certinho, mano. Tocava os lançamentos gringos, tipo, nacional. Pro rap num contexto geral, né? No rap falava gringo, das festinhas da daqui, cidade, divulgava os eventos que estavam rolando aqui, ou seja, era assim, a internet na época nem era tão difundida assim, né? Não era o boom. Não tinha internet, né? Mano. Simplesmente não tinha internet. E era o espaço que nem o 20 Conto falou, que a gente esperava lá de sabadão pra sintonizar, para gravar fitinha cassete, para tu ver, escutar as novidades, tal, ver onde ia ter o show, ia ter aquilo, o encontro, a reunião. Então, assim, foi um marco muito expressivo para e foi essa época que alcançou a audiência de um programa que não era de rock dentro de uma rádio de rock. Que você conseguiu romper barreira, né, com relação àquilo. E tenho certeza que também os empresários da época começaram a olhar com outros olhos, falar, opa, isso aqui, comercialmente falando, meu também Deus, pode ser viável. A primeira vez que tocou um som nosso numa rádio, cara. Porque o rap, mano, ele tem essa barreira social ainda, tá ligado? E, tipo assim, os caras até têm dinheiro pra investir no rap, entendem e tal, mas tipo assim, puta, mano, não vou, tá ligado? Porque, querendo ou não, o rap, ele tem essa carga, entendeu? De ser coitadinho, talvez, né? Não de ser coitadinho, velho, porque ele vem com muita causa social, tá ligado? E às vezes as pessoas, assim, mesmo estando errada, usam dessa causa social pra benefício pra ter voz, entendeu? Sim, sim. Tipo, que é mais ou menos um bagulho de ser coitadinho, assim, entendeu? Então tem muito isso, tipo assim, mano, então só porque você é do rap, você não pode estar errado, então. Não posso chegar e te dar uma moreada que você, não, eu sou do rap e não tô moreada. Claro, mas é isso. Para, né, tio? Tá ligado? Tem muito isso, você sabe que tem muito isso. Meio que é só porque ele acha que é do rap, tem as causas dele lá, pá. Mano, e várias causas, entendeu? Daí cada um inventa a sua, pá, daí fica um bagulho meio chato. O cara fala, não, mano, prefiro investir aqui em outra coisa que eu vou esquentar menos a cabeça, entendeu? Mas tá cheio de tio Patinhas aí, sentado na moeda, querendo investir pra ganhar mais, entendeu? Só que ele não vai investir numa coisa que ele não bota fé, entendeu? Você mesmo, qualquer um aqui como empresário, você vai olhar um negócio assim que você, puta, mano, entendeu? Os caras não passam credibilidade. Vou ter que comprar a carga, eu vou ter que comprar... Infelizmente o rap ainda é um bagulho de moleque, tá ligado? Os caras não... Os caras agem como moleque, entendeu? Os caras pagam de homão brabo, mas daí quando a Zé do Molho, quando no estouro da boiada, não fica um. É igual hoje em dia, não tinha tantos rap ladrãozão nas antigas, tantos rap fudidão. Nem tem mais. Hoje em dia os boys chegam, tiram na cara deles, porra nenhuma. Ficam cobrando na internet aí, nem isso, pá, tá ligado? Então, meu, sacou? Acho que houve também uma puta inversão de valores, né? Porque isso que você acabou de falar, né? Tipo, cadê os caras que fazia, que acontecia, Porque os caras são bons pra brigar entre eles, entendeu? Sim. Os caras são bons pra brigar entre os caras do rap, entre os caras, tipo, rapper contra rap. Tipo essa merda agora aí do Kendrick com o Drake, tá ligado? Os caras são bons entre eles. Eles falam os bagulho bonitos, que a galera, bate palma, mas os caras só brigam entre eles. Agora, quando vem um cara de fora, um KKK da vida, um nazi, os caras não falam nada, tá ligado? Pelo contrário, vão lá e abafam, deixa quieto, sacou, velho? Tipo, esse lance aí da Lei Uruan, essas paradas aí, sabe, mano? Cadê os caras do rap se pronunciando? Sim. Entendeu? Você vai dizer, gente, os caras falavam tanto de rap, favela, não sei o quê. Pá. Cadê os caras favela? Você quer mais favela e coisa do que o Uruan? E os caras ficam em silêncio. Porque é funk, por causa disso. Por causa... Mano, então, que santo você tá acendendo a tua vela, tá ligado? Justamente. Mano? Entendeu? Tipo assim, os caras se silenciam. Os caras que eram pra ser ponta de lança, estão se silenciando diante dos problemas nacional ou social nosso aí, tá ligado? Da quebrada, do favela. Então, tipo, mano, porque de repente, você não pode julgar por classe, tem que saber que, tipo assim, a ideologia a gente é igual os caras, exatamente. Tipo, o rap roda tanto peru assim, ó. Porque nós é pá, porque nós é social, porque nós tá à frente de tudo, que a favela isso, favela aquilo. Daí no bagulho simples, tá ligado? Que os artistas deviam se pronunciar, daí é um bagulho simples, tá ligado? Tipo, a Lei Uruan, tá ligado? Tipo, mano, tem que se posicionar. Já abafou e já era, né? Entendeu? Tipo assim, os caras, não, deixa quieto. Não é rap, é funk, pá, sabe? Sempre querendo segregar a parada. Sempre se colocando pra trás, entendeu, velho? Mas é um fato, entendeu, velho? E o lance de DJ pós-rádio foi que você falou uma voz. Cara, daí tipo assim, daí o que aconteceu, cara, com a banda, tá ligado? Chegou uma hora com a banda, que daí daí chegou uma hora assim que não tem pra onde correr, entendeu, velho? Aí a vida chegou e falou pra nós, e aí? Agora,
vai pra frente ou fica aqui? Uhum. Aí o que aconteceu? O Jonathan tava com os lances da loja dele, tá ligado? E daí ele falou, não, cara, eu vou postar na loja porque a loja é meu ganha-pão, tá ligado? Uhum. O Primo já tava assim, solo, né? Como DJ Primo, ele já tava tipo, Já tava alçando voos maiores. Aí Curitiba já tava pequena pra ele, tá ligado? E, porra, ele na fase dele ali e tal, pá, daí ele já tinha recebido convite, né, cara, pra ir morar em São Paulo. Ele acabou indo morar em São Paulo. E daí eu me vi meio sozinho, tá ligado? Me vi assim, pô, o que eu vou fazer? O Jonathan com a loja, o Primo foi pra Sampa e tal, tá ligado? E eu, pô, querendo trabalhar com música, tinha um monte de vinil, de CD, de coisa. E já tinha gosto pela parada. Daí em 2003, em 2001 eu recebi um convite pra tocar lá em Tubarão, velho, em Santa Catarina, tá ligado? Em 2001? 2001. 2001? Não, 2002, velho. Finalzinho de 2001, né? Pra tocar lá em Tubarão. E daí, cara, como DJ, né? O cara chegou e falou, cara, o Bill, né? O DJ lá do Gueto 96 e tal, né? Que legal. Daí, tipo, a hora que ele falou DJ, eu nem era, né? Tipo, era já o ganhou produtor que fazia a parada. Aí eu falei, Rodrigo, cara, você não quer... quando você cobra pra tocar lá em Tubarão, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vamos, pá. Fechei lá o negócio com ele, peguei e levei o plot comigo, tá ligado? Você vê como que é, né? A fruta não cai longe do pé, né? O Jonathan vira grafiteiro do dia pra noite, não numa condição igual. Não sei quem virou pra poder também as fitas no Syndicate. O coitado do Primo virou DJ Primo, porque os caras tiveram brotar o Primo dentro da loja. Que doideira, mano. Mas é muito massa, né? E daí eu peguei, cara, e falei, cara, fui. E daí fui. Cara, daí foi muito louco essa parada. Assim, parece bagulho de filme. Assim, que daí a gente foi, mano. Rolou várias paradas que nem posso falar aqui. Proibido pra... Mas tipo assim, mano, daí o que aconteceu? A gente ficou uma cara lá. Aí o que aconteceu, mano? Esse cara que me contratou, o cara era muito louco, assim. Muito louco, eu digo no bom sentido, tá ligado? Aí o que aconteceu? Cara, a gente foi lá, detonamos lá em Tubarão, Santa Catarina, foi da hora a festa. Daí a gente já se empolgou, que a gente era todo molecão, assim, né, cara, meio novão, assim ainda, né, 20 e poucos anos e tal. Cara, daí a gente começou, cara, vamos ficar por aí, velho. Daí a gente pegou o carro do cara, daí a gente colocou os toca-discos no carro, tá ligado? Tinha aqueles Escort sedã, lembra? Aqueles Escort perua? Escort perua branco daquele. Daí a gente foi lá pras praias lá, tá ligado? Fomos lá pro Farol de Santa Marta. Aí a gente veio fazendo todas, mano. Onde tinha um barzinho com uma tomada que a gente olhava e falava, vamos montar os toca-discos ali, a gente chegava e falava, pô, a gente é DJ aí, não sei o quê, dá pra nós ligar os toca-discos, e os caras olhavam assim, a gente ia tirando as cases, tá ligado? Quanto que vai olhar as cases, daí o cara, não, mas coisa, cara, arruma um lugar pra nós dormir aí, um negócio pra nós comer aí, mais umas bertas, tá de boa. E o cara, sério, mano, não, sério. Mano, a gente ia lá, começamos a fazer as festas de todo mundo lá em Santa Catarina, mano, na Ferrugem, na Guarda, no Farol de Santa Marta, depois na Guarda ali, e vemos todas. Até que nós chegamos em Floripa, tá ligado? Chegamos em Floripa, tinha uma balada lá que já rolava um hip hop lá, que era o Santo, que era na segunda-feira. Nossa, tem uma história desse Santo, né? Irmão, você acredita que tem um amigo meu que soltou um cheque que até hoje não caiu nesse? Mano, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o Santo o Santo pegou. Nessa vida não caiu esse cheque, cara. Mano, é loucura. Não, era loucura. Desses meus amigos, tá ligado? Cara, daí a gente foi, chegamos lá no Santo, a mesma coisa. Só que o Santo já era mais estruturado, tá ligado? Era uma baladinha top e tal, para não sei o quê. Aí, pô, chegamos lá, mano, metemos parada lá, do cara falou, mano, quero que vocês toquem aí, para, não sei o quê. Pô, beleza, mano, a gente só tem que voltar pra Curitiba, e daí você banca nós aí, bota um gás e tal. E a gente ficou nessa, mano, tá ligado? Vim pra Curitiba, tô bem, tá, tô voltando, tal. E com o carro do tiozinho lá. Com o carro do mano, né? Nós tudo. E daí, pá, mano. E ficou nessa aí. Daí depois rolou a balada lá do Fashion Café lá, que é os caras que fazem festa até hoje de hip hop lá. E, mano, e foi isso. Daí, cara, eu voltei pra Curitiba, mano. Daí eu comecei a fazer umas baladinhas. Tipo assim, a primeira festa que eu fiz como DJ mesmo foi no Beery Night, ó. Foi no Beery Night lá, que foi uma festa que eu fiz lá, bem no começo lá do Beery Night lá. Explodiu, cara, a festa, mano. Era... Nem lembro, Hey Ladies o nome da festa, nem lembro, mas eu tenho o flyer.
E daí eu falei, cara, é isso, mano. Daí comecei a me estruturar, E daí logo na sequência eu peguei uma residência lá que era tipo uma baladinha mainstream, tá ligado? Que foi a primeira baladinha mainstream aí de hip hop, que foi o Ozzy Bar lá, tá ligado? Uhum. O Ozzy Bar lá e uma galera, que era a galera do Surfer Express lá, tipo uma galera assim. E daí, cara, daí ia o Alan lá do Caiu a Ficha, lá também ia lá, tá ligado? E daí depois surgiu Caiu a Ficha, e daí, mano, daí comecei a tocar como DJ, daí já fui DJ, daí fui pra Europa uma época, fiz toquei lá, aprendi umas paradas lá também, aí voltei, consegui tocar aí o Brasil, quase o Brasil todo aí, sempre tocando umas baladinhas aí. Que legal, mano. Que da hora, hein, mano? E você vê, né, tipo, não digo nem da necessidade, né? Mas foi de um insight que veio e você falou, opa, não, vamos lá, vamos fazer você a parada. Você se descobre, né? Você começa a fazer que uma louco, parada, né, mano? né? Cara, Naquela de... Do nada, você se mete a... Pô, mas você vai pegando gosto mais ainda pela coisa, né? Você Cara, fala, música é foda, música é viciante, mano. Se você começa a trabalhar com música, dificilmente você pode até ter outros trampos paralelos, tá ligado? Uhum. Mas vai chegar uma hora que você vai... Mas você vai estar sempre ali alimentando a parada da música, igual eu, mano. Já, porra, tocando, daí às vezes não tava bom, às vezes, tá ligado? Já foi melhor, né? Eu posso dizer que já foi melhor, assim que eu digo assim. Por quê, cara? Porque às vezes você tem que dedicar o seu tempo na tua parada, tá ligado? Como DJ. E às vezes não dá, mano. Às vezes você tem tuas responsabilidades, tem tuas paradas, entendeu? Às vezes não entra tanta grana. Hoje em dia, pô, você chacoalha uma árvore e cai 30 DJ, tá ligado? Pra dono de casa, ele não quer saber se você tá com vinil, o que você faz. É difícil as casas que tem conceito, tá ligado? Um conceito legal. E mesmo assim, ainda as que tem conceito já tem as panelinhas, né? Sim. Que tipo assim, não, aqui só vai tocar fulano e beltrano porque faz parte do time dos caras ali. Isso é compreensível até, tá ligado? Só que existe isso aí também, entendeu? Agora, na maioria, dono de casa não quer saber se você... Vem aí, cara, faz um som. Imagina hoje em dia como é foda ser DJ. Você tem uma pesquisa do caralho. Você fica lá, mano, se matando atrás de música, tá ligado? Aí você vai tocar lá, porra, vou mostrar meu som, meu set, não sei o quê. O filho da puta chega lá com o Shazam, rouba tudo das músicas, paradas, tá ligado? É foda também isso, entendeu, velho? E toda a tua pesquisa, todo o tempo que você levou organicamente pra indo atrás. Entendeu, velho? É difícil isso, entendeu, velho? Porque digitalmente ele pode ter, entendeu? Porque ele leu, o Shazam lê vinil, né? E é foda isso, entendeu? Porque daí assim, o cara é um merda, tá ligado? Só que daí ele vai lá dar Shazam em todo mundo. Vai 3 e 4 baladas dos DJ. As melhores ele... Aí chega lá... Mano, existe aquela coisa também de você, assim, quando você é um DJ bom, mano, você pode pegar 10 músicas, mano. As 10 músicas na mesma linha, na mesma primeira, e dá pra 10 DJ diferentes. Cada um vai fazer de um jeito, tá ligado? Cada um vai fazer de um jeito. Então não tem muito isso, tá ligado? Às vezes o negócio do DJ é feeling, né, cara? Você entender o que tá acontecendo ali e tal, pá. Ok, só que, pô, também é foda, né? Tipo assim, aquela musiquinha tua lá que você fala, não, essa é minha. Essa vai estourar agora. O cara vai lá dar um Shazam e tá tocando. Tipo, essa ninguém tem, né? Aquele coringa da manga, né? Pum. Não tem mais essa de ninguém tem. Tá chega por você vai no outro rolê, tá tocando uma outra versão da música que você achava que, pô, era só. Tá ligado? Tinha, e é isso, então, tipo assim, dono de casa quer saber. Então daí, pô, você vai lá, você, puta, mano, investiu em equipamento, investiu em pesquisa, tá ligado? Porra, chega no horário, não dá trabalho, tá ligado? Pá, tudo isso conta. E daí você quer cobrar um valor X por isso. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você investiu em equipamento, você tem, pá, blá, blá, blá. E o cara tá nem aí, mano. Fala, quero que se foda, quero que o mano venha aqui e toque. Por que você 2 horas ali que se foda. Você quer cobrar tanto? Aí o cara vai, toca por pinga, toca por... Tá ligado? E como que os DJ, assim, vai conseguir um cachê... Sim, legal. Tá ligado? Que chega assim e fala assim, porra, mano, não um cachê assim absurdo, mas um que seja assim, não, mano. Porque, cara, você coloca, digamos assim, serve pra todo mundo, todos os DJs tá ligado nisso. Pra você que contrata também, né, pra você se ligar. Tipo assim, mano, você tá levando ali 20 mil, 30 mil de equipamento. Sim. Entendeu? Pra você tocar no chão, às vezes de festinha, de barzinha, um filho da puta chegar lá com uma mina bêbada lá, tá ligado? Ou seja, o que seria e joga porra de um copo de gin em cima dos teus bagulhos.
Você acha que alguém tá ligando pra isso? Ninguém liga pra isso, mano. Nada. Só que o problema é que você vai ter pra arrumar um mixer de 11 mil, cara, com uma porra de gin em cima dele. Aí quando Você o acha DJ pede... Você acha que vai DJ custar pede 10%, quinhentão pra você arrumar? né? Não vai, né, mano? Aí o DJ pede 10% do equipamento que ele tá levando na noite ali. Que pra seria o tocar, justo, né? seria Porque isso o aí não é justo. nada demais, né, mano? E o cara já rateia e não quer pagar. Não quer, não enfim, paga. Porque pela metade ele chama 5 que toca Uhum. com pinga. Entendeu? 20 conto. Temos presentes pro... Temos presente, hein? Rapaziada, como de costume, né? A Bali High aí que tá sempre com a gente aí apoiando, né? A nossa arte, mandaram aqui um presente especial pra você, viu? Valeu. Olha pô, aí. Obrigado aí, valeu. A canequinha Márcio. do podcast Hip Hop lá em casa também é tua, pra você levar aí de Porra, valeu. de recordação. Tem adesivinho aqui, cara. Mano, nós estamos Obrigadão. indo aí pro fechamento, né? É rápido, mas cara, cada um que tá somando, a gente fala. Eu falei o seguinte: não é a nossa história, é a minha história, é a nossa história. É a história da cidade. Você é um patrimônio para dessa cultura, entendeu? Para essa cidade. Quantas e quantas pessoas começaram através de vocês, foram descobriu que podia fazer um rap, podia fazer uma rima, podia virar DJ, podia. Enfim, cara. N possibilidades, né? Quantos que atrás da cortina ali não foram citados, né? E que hoje faz um rap que, mano, vai estar chegando também na galera. Então o podcast Hip Hop lá em casa tá saindo fora mais uma vez. Episódio de número 90, fechando em grande estilo, né? E eu, cara, agradeço a Bali High por estar pulando nessa bala, né? Parabenizando, trazendo presente para todos os convidados e nos apoiando por trás também financeiramente para a gente dar uma empurrada, porque hoje tudo precisa do financeiro para a gente colocar, fazer isso, né? chegar, né, com o impulsionamento da internet, porque infelizmente o robozinho, ele não gosta a única coisa que ele gosta é do view metal, né? Zero atrás de zero. Então, cara, mas compartilha organicamente, então manda para um amigo, certo? E é isso, rapaziada. E a rapaziada de Curitiba, principalmente aí, é a nossa história sendo contada. Não, tio Coringa? Fala aí. Não tem pra onde correr, né? Muitos, mas eu já vi muitos, velho. Muitos tentarem deturpar a história, né? E o nosso objetivo de vida é trazer, se não todos, porque acaba sendo meio que impossível, mas trazer grande parte dessas referências, né? Que fizeram muita história, né? Que pavimentaram toda essa estrada, né? Pavimentaram para mim chegar, para você chegar, a gente pavimentou para outros chegarem, né? E assim sucessivamente. Mas aquilo que eu costumo dizer, se a gente não souber a nossa história, não souber de onde viemos, quem foi Pedro Álvares Cabral, não faz sentido nenhum, né? Bill, irmão, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. É de suma importância para nós contar com essa galera toda, né? E a gente ter o privilégio, né? De ter vivido essa época e muito mais que isso, né? Da gente poder ter a amizade, né? Que por mais que a gente não conviva todos os dias juntos, mas quando a gente se vê, é resenha, é risada, é contar causa, enfim. Então, cara, queria que você, né? Queria mais uma vez te agradecer e queria que você deixasse as tuas considerações finais aí para a rapaziada que está assistindo. Eu que agradeço aí toda a rapaziada aí do Hip Hop lá em casa, tio Coringa, 1000 anos, né, mano? Estamos na corrida aí, Ronaldo, 20 conto, porra, obrigado mesmo pelo convite. Meu, isso aqui foi uma leve resenha, né? Se for pra falar mesmo, a gente fica aqui. Senhora, tem coisa que só vai ser falada no podcast dele ou na rádio lá, que ele vai fazer um programa que vai ser lá. Tá saindo. Aquele lá só vai poder assistir depois da meia-noite. E maiores de 18. Já fica spoiler aí, vai sair o podcast lá do B aí, daqui a pouco mais informações aí. Mas, cara, agradecendo imensamente aí, meu, toda a galera aí, a raça de Curitiba aí que tá pelo rap, certo, mano? Que o rap, tem que entender que o rap não é... O rap é mais que isso, sabe? O rap é, meu... Às vezes os caras querem colocar o rap numa caixinha e o rap, meu, não vão conseguir, entendeu? O rap, ele é muito mais que isso. O hip hop, então, nem se fala, velho, porque, muito mais. Entendeu? Não adianta querer encaixotar o bagulho que não vai dar certo, entendeu, velho? Isso aí é outras ideias já. Mas, assim, agradeço aí vocês pelo convite, tá ligado?
Queria mandar um salve aí pra rapaziada aí, pros meus contratantes aí que sempre estão me chamando aí pra festa, que estão assistindo aí também. Valeu, tamo na luta aí, continuamos aí sempre tocando. Mandar um salvão lá pro Jonathan, que é o parceiro do Blackout, porra, cara, que a gente fez uma história aí maravilhosa, que eu acho da hora, entendeu? Que a gente tirou leite de pedra numa época que era, porra, osso, saca? E mesmo assim a gente conseguiu ainda romper décadas, mano, barreiras que, sabe, pouco que a gente fez ali, para muitos que pouco que a gente fez ali, cara, mas como tinha muita verdade, então eu acho que conseguiu expandir, sabe? E até hoje a gente tá aí, se a gente é lembrado pelos grandes, né? Sim. Que, cara, esses dias também eu tava num rolê com o Marcos, ele me falou uma parada aí que, bem, enfim, pro segundo episódio. Parte 2. Mas quero agradecer a toda a galera aí, obrigado vocês, Hip-Hop lá em casa, satisfação aí, DJ Bill, se encontramos aí. Pra quem quiser acessar lá, Bill DJ, lá no Instagram. E tamo aí em Curitiba aí, tamo tocando aí direto. Pode acessar lá DJ Bill Curitiba pelo YouTube lá, tem um material lá. E é isso. Maravilha, 24. Rapaziada, é isso, é muita satisfação. Obrigado, cara, por você ter pulado nessa bala. Porra, eu que agradeço, por ter dividido o mais precioso que alguém pode dividir, o tempo, cara. Pra mim, eu saio lá de Santa Catarina, que eu moro lá, e moro aqui, né? Porque eu moro aqui porque o filho mora aqui, então tem que estar direto aqui. O grupo Mocambo é daqui. E a gente, que nem você falou, a gente não consegue largar essa parada chamado rap, chamado música. E temos mesmo que nem não deixar ninguém colocar essa parada dentro de uma caixa. E ninguém vai parar a gente, o Blackout não terminou, pode estar funcionando de outra forma hoje, mas continua vivo dentro a essência, dos corações, dentro da essência, e a parada é essa. Rapaziada, qual é a nota? Qual é a nota que toca a alma? Diz pra mim, tio Coringa, né? E é nesse clima, né, Vintão, que a gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a audiência, e lembrando que você encontra no Instagram o @hiphop lá em casa, segue, compartilha, manda pra galera aí, e é isso, a história de Curitiba sendo contada. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Foi! Paz. Valeu!